As profecias, elas têm um papel muito importante na nossa vida. Elas fazem parte do processo didático de Deus para ensinar o plano da salvação. Estamos iniciando a segunda fase do Apocalipse 17. E nesse momento, nesse tema, nós estaremos continuando aquilo que vimos já no primeiro momento, no primeiro vídeo sobre o tema do capítulo 17. E eu quero novamente convidá-los para pegarem a Bíblia e juntos estudarmos mais este texto, não é, que é muito fundamental do capítulo 17, que vamos ver agora dos versos 6 em diante. Pegue a sua Bíblia aí então e juntos vamos analisar os versos 6 em diante do capítulo 17 do Apocalipse. Nós paramos no último vídeo sobre o tema que tenha sido abordado aqui em relação à Babilônia e à meretriz. E vamos reler novamente o verso 6. Diz assim: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Bem, nós vimos então no vídeo anterior de que a mulher refere-se, conforme diz o verso 5, à Babilônia, e ela é a mãe e tem filhas, não é? A meretriz. Portanto, nós vimos que a mãe tem a ver com Roma papal e as filhas têm a ver com todo o protestantismo apostatado que abriu mão de algumas verdades bíblicas e que, de certa maneira, agora se une, não é, com a mãe. Vejamos então um pouquinho a respeito disso. Na revista Veja, do dia 15 de março de 2000, nós temos então aqui uma confissão feita, não é, na época pelo Papa João Paulo II, aonde ele pede perdão, não é, pelos pecados cometidos pela Igreja durante o período da Idade Média. Você pode ver que o texto fala justamente sobre isso. Então vi a mulher, que nós já identificamos como Babilônia, a meretriz, não é? A mãe, no caso Roma papal, as filhas do protestantismo apostatado, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Aqui é uma prova clara, não é, que nós encontramos então uma das principais revistas do Brasil, aonde o Papa ele pede perdão por esses pecados, porque o texto fala de que essa mãe, não é, ou seja, essa mulher que está embriagada, ela está embriagada com o sangue dos santos. O que significa isso? De que ela se envolveu com pessoas fiéis. E nós sabemos, não é, que a história comprova que muitos fiéis que defendiam a palavra de Deus e os mandamentos de Deus, nesse período foram mortos, inclusive pela igreja. E aqui está a prova que João Paulo II, então, em nome da igreja romana, pede perdão pelos cometidos pecados, não é, durante 2000 anos de existência. E, obviamente, muitas coisas foram colocadas, não é, nessa confissão. Pecados que comprometeram a unidade dos cristãos, abrange os grandes cismas que afastaram os católicos dos ortodoxos e dos protestantes, e pecados contra os judeus, que refere-se à campanha de depreciação contra o povo judeu e, de certa forma, o papel ambíguo da Santa Sé durante a perseguição nazista aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui é uma comprovação daquilo que o texto bíblico nos fala, e isso foi revelado para João, como nós já vimos, não é, no primeiro século da nossa era. E Deus já havia, então, deixado de maneira muito clara que isso ia acontecer. Portanto, as filhas, recapitulando, protestantismo apostatado. Aqui mais uma notícia do G1, do dia 2 de dezembro de 2014. Agora falando sobre o Papa Francisco e líderes religiosos que assinam um acordo contra a escravidão. Por que eu coloquei isso? Justamente para que você possa entender a união que existe, não é, entre a mãe e as filhas. E é justamente o que o texto, não é, nos apresenta do capítulo 17. Aqui uma foto apenas mostrando que estariam juntos em decisões e que isso realmente, não é, configura o cumprimento da profecia conforme João nos apresentou aqui. Ok? Então Apocalipse 17 apresenta, não é, vários personagens, aqui no caso são vários líderes da igreja, não é, chamada mãe, a meretriz, não é? E aqui então nós vemos se confirmar tudo aquilo que João apresentou. O verso 7 então nos traz mais detalhes e diz assim: O anjo porém me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher, que nós já identificamos como a meretriz, que são todas, não é, aqueles que estão envolvidos com Roma papal, não é? E da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Lembre uma coisa, quem está levando a mulher é a besta e quem tem as cabeças, não é, é a besta e não a meretriz. Mais uma confirmação de que as cabeças não podem ser papas, porque o poder religioso está sendo identificado aqui com a meretriz, correto? E a besta está sendo identificada como o poder civil. Essa é a interpretação mais coerente que eu já vi até agora sendo apresentada de Apocalipse 17. Então, o mistério da mulher e da besta, o que seria isso?
Primeiro, nós precisamos identificar quantas bestas nós temos no Apocalipse. Nós já falamos um pouquinho a respeito, não é, em alguns vídeos anteriores, mas eu quero reforçar isso. Apocalipse apresenta mais de uma besta. Normalmente, quando a gente pensa em besta, e nós já vimos em Daniel capítulo 7, que se refere a poderes que podem ser civil ou religioso, nós pensamos apenas numa, e normalmente que vem à nossa mente é do capítulo 13, e principalmente a primeira, não é, que é a besta que emerge do mar. Mas entenda, queridos, existem mais de uma besta. Vejamos, olha só, no capítulo 11 nós temos uma besta que emerge do abismo. Então essa é a característica que é apresentada na profecia. No capítulo 13 apresentam-se duas bestas. Então a besta que emerge do mar, nós já vimos no vídeo anterior, não é? E a besta que emerge da terra, não é? Que é semelhante aí a essa imagem que nós temos aqui na tela. Apocalipse 14, 16 também apresentam besta, não é? E nós precisamos identificar quais são essas bestas. E no capítulo 17, que nós estamos estudando, apresenta a besta que emerge do abismo, ok? Então, interessante esse texto, não é? E nós vamos ver logo mais sobre essa besta aí, não é? Nos versículos que se seguem. No capítulo 19 também é mencionado aqui, não é? Alguma coisa em relação à besta, e nós precisamos então identificar, e não só no capítulo 19, mas também no capítulo 20, não é? Nós identificamos de maneira muito clara esse assunto. Portanto, nós precisamos ter bem claro em nossa mente de que nós não podemos confundir qual a besta que o tema, não é, está abordando aqui no capítulo 17. Bem, a protagonista do capítulo 17 é, na realidade, não é, a meretriz. E as bestas do Apocalipse, elas, na realidade, fazem parte, não é, de todo o contexto do livro. E no capítulo 17 nós temos, então, a besta que carrega a meretriz. Porque já vimos, não é, no vídeo anterior, de que o assunto principal do tema é o julgamento da meretriz. Mas a besta, ela parte também aqui como sendo um protagonista, não é? Talvez não o principal, mas alguém que também faz parte desse processo. Nós temos aqui as bestas, então, não é? Você pode ver na tela, no capítulo 11, a que surge do abismo, não é? Depois nós vimos anteriormente, não é? No capítulo 12, as semelhanças com o dragão, o 13 apresenta mais duas bestas, não é? E aí então o 17 volta a falar da besta do abismo. Portanto, de acordo com o texto do livro do Apocalipse, nós temos três bestas, três poderes. Grave isso, três poderes. A besta do abismo, no capítulo 11, que repete no 17, e nós temos então a besta que emerge do mar, no capítulo 13, que repete em outras partes, e a besta que emerge da terra, ok? Então, analisemos algumas coisas interessantes aqui, não é? Veja só, vamos fazer o paralelo com o capítulo 11. O capítulo 11, então, fala no verso 2 e 7 da besta que emerge do abismo. E aqui eu gostaria que você fosse ao capítulo 11, porque tem algumas características importantes e que vão ajudar-nos a compreender o capítulo 17. Veja só que interessante. No capítulo 11 fala de duas testemunhas. De acordo com o livro Grande Conflito, página 267, as duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, ok? Então, isso tem que ficar claro. E aí, então, nós temos ainda uma explicação no próprio livro, não é? Que, na realidade, é uma guerra que se faz agora de poder e origem, não é? De caráter satânico, que se levanta, não é? Contra a Bíblia. E aí nós vimos que, de acordo com o texto, na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveriam assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Que terra é essa? É a França. E nós sabemos que a França, ela teve assim, não é, um papel fundamental para combater contra a Bíblia, cumprindo o Apocalipse capítulo 11. E bem no período da Revolução Francesa surge então um movimento chamado ateísmo. Mas voltemos aqui ao grande conflito. Olha só o que diz: quando acabarem, ou estiver acabando o seu testemunho, o período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado foram durante séculos, perceba bem, querido, dirigido por Satanás. Veja, por século, por intermédio do papado. Que coisa interessante. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Eu só quero relembrar um pouquinho lá o Gênesis. Se você for a Gênesis capítulo 1, e eu gostaria que você mais uma vez fizesse isso, e nós já falamos sobre isso, mas é muito importante isso, e por isso eu repito, no capítulo 1, verso 26 diz:
Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus entregou o domínio do mundo para Adão e Eva. Só que o capítulo 3 mostra que eles entregaram esse domínio para Satanás. E é baseado nisso que nós temos essa afirmação no livro Grande Conflito. Então, Satanás hoje domina a terra. Obviamente que Cristo, na sua morte, ele resgata o domínio, mas ainda não de fato, porque ele ainda não reestabeleceu o seu reino, que vai acontecer após o milênio, ok? De acordo com o que o próprio Apocalipse apresenta. E após, obviamente, a segunda vinda de Jesus, o milênio vem depois. Então, veja, Satanás agora ele se manifesta de maneira diferente. Até a Revolução Francesa, Satanás usou poderes civis e religiosos, como nós vimos aqui o próprio papado. Mas a partir da Revolução Francesa, ele passa a agir agora com outro poder diferente. E é isso que diz o texto. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Diferente, nova. Veja só mais um texto aqui interessante sobre isso. Fora a política de Roma sobre a profissão de referência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, que era o latim, ocultando-a do povo, sob seu domínio as testemunhas profetizaram vestidas de saco, escondidas. Essa é a ideia. Mas um outro poder, a besta do abismo. Perceba, isso depois da Revolução Francesa. Um outro poder deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. Outro poder. Então você percebeu? Que outro poder é esse? Não pode ser mais então os poderes civis, não é? Os países, e nem o papado. Teria que ser diferente. E aí então nós vimos, não é? Ainda na sequência do grande conflito. Essa profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França, Revolução Francesa. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença da divindade e culto à mesma. Qual foi o movimento que surgiu com muita força a partir da Revolução Francesa? Obviamente que ele já existia, não é? Até antes de Cristo, mas que surgiu com muita força. Você lembra do ateísmo? Então, pense um pouquinho sobre isso. Olha o que diz aqui ainda. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e reinado de terror desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunhara o mundo. O culto à divindade fora abolido, não é? Pela Assembleia Nacional. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação do escárnio. Não é possível. A lei de Deus era calçada, não é, a pés, ou calcada a pés. As instituições das Escrituras Sagradas abolidas, o dia de repouso semanal foi posto de lado, e em seu lugar cada 10º dia era dedicado a orgia e blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos, e anúncios afixados visivelmente, não é, nos cemitérios declaravam ser a morte, não é, um sono eterno. Portanto, aqui a gente começa a ver um relacionamento diferente entre igreja e Estado. Antes de Cristo, recapitulando, poder civil e religioso juntos, não é? Com Constantino, a igreja é rebaixada a uma espécie de departamento. 508, Clovis começa a colocar a igreja novamente, não é, no mesmo nível do Estado. E isso vai até 1798, cumprindo a profecia dos 1260 anos. E depois, um outro poder, como vimos nas citações anteriores, uma nova manifestação, não mais poderes civis, não é, estabelecidos por países, não mais um poder religioso como Roma papal, mas agora um outro poder. Que poder é esse? As indicações levam ao ateísmo. Eu quero dizer para você que estuda numa universidade, numa faculdade, eu já passei por universidade, faculdade, em nível de 3º grau, mestrado, mas eu quero dizer para você uma coisa, as universidades hoje são os grandes templos ateístas. Lá se ensina a não acreditar em Deus, lá se ensina a não confiar na palavra de Deus. Isso teve uma origem muito clara através da Revolução Francesa, através do ateísmo. Nós precisamos aprofundar mais esse tema, não é? Mas obviamente que nós precisamos continuar. Eu quero terminar essa segunda fase, esse segundo vídeo sobre Apocalipse 17, porque nós vamos continuar logo mais, falando um pouquinho, não é, dessa besta que surge do abismo. Nada mais é do que o ateísmo francês, mas que é, na realidade, o próprio Satanás que está por trás de tudo isso, com o objetivo de fazer com que nós não acreditemos em Deus. Grave isso,
não é? Então, o desenvolvimento do ateísmo fica muito claro, e eu tenho aqui na tela, né, várias situações onde você vê, então, desde antes de Cristo, não é? Essa semente sendo semeada. E volta à citação que nós vimos, né, da nova manifestação que iria surgir a partir de 1793 em diante. Nós temos a Revolução Francesa. E você tem aí Sócrates, Teodoro, Evêmero, não é? Epícoro, Empírico, não é? Carneadas, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Denis Diderot, Feuerbach, Marx, Darwin, não é? Surgindo com vários, não é? Princípios que fortalecem o ateísmo, não é? Essa foto aqui eu encontrei aqui na Avenida Antônio de Carvalho com a Bento Gonçalves em Porto Alegre, no sul do Brasil, não é? Somos todos ateus com os deuses dos outros. É um outdoor. Interessante, cada vez mais forte essa ideia. Meu querido, minha querida, eu preciso parar por aqui porque o tema é longo. Mas entenda, essa interpretação é a interpretação mais coerente que eu já vi do Apocalipse 17. Relembrando, a besta tem a ver com o poder civil. A mulher, com o poder religioso que se apostatou como cabeça, de acordo com o capítulo 17, verso 5, né? Tendo Roma papal. E na sequência você tem então as demais igrejas que seguem indiretamente Roma papal. Eu não sei como é que você está encarando tudo isso, mas eu quero te dizer o seguinte: a Bíblia tem a resposta para as nossas inquietações, pelo menos para as principais inquietações. Talvez algumas nós não tenhamos, mas aquelas que têm a ver com o plano da salvação e com o restabelecimento do reino de Deus, pode ter certeza que Deus revelou tudo de maneira muito clara. De que lado você vai ficar? Do lado da Bíblia ou do lado das filosofias humanas que estão sendo fortalecidas pelo poder satânico que está por trás de tudo isso, conforme nós encontramos, não é, no grande conflito entre o bem e o mal que a Bíblia apresenta muito claro. Eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade que você está tendo através do estudo do livro de Apocalipse, Daniel e agora de maneira específica do capítulo 17, para reforçar a tua crença na palavra de Deus e em Deus, pois esse é, com certeza, o único caminho que nos conduz não só a uma esperança, mas que conduz à salvação. Pense nisso.